Para vós, o período das manifestações materiais e físicas passou. Aquilo a que chamais de vocações experimentais já não vos pode ensinar grandes coisas, porque, no mais das vezes, apenas a curiosidade está em jogo. Mas a era filosófica da doutrina se aproxima. Não permaneçais por muito tempo fixados nas fasquias do pórtico, em breve cá comidas, e penetrais sem hesitação no santuário celeste, conduzindo ativamente a bandeira da filosofia moderna, na qual escreveis sem medo, misticismo, racionalismo. Fazei ecletismo no ecletismo moderno, fazei-o como os antigos, apoiando-vos na tradição histórica, mística e legendária, mas sempre cuidando de não sair da revelação, facho que a todos nos faltou, recorrendo às luzes dos espíritos superiores, votados missionariamente à marcha do espírito humano. Por mais elevados do que sejam, esses espíritos não sabem tudo, só Deus o sabe. Além disso, de tudo quanto sabem, nem tudo podem revelar. Com efeito, em que se tornaria o livre-arbítrio do homem, sua responsabilidade, o mérito e o demérito? E, como sanção, o castigo e a recompensa. Entretanto, posso balizar o caminho que vos mostramos, com alguns princípios fundamentais. Escutai, pois, isto: primeiro, a alma tem o poder de subtrair-se à matéria; segundo, de elevar-se muito acima da inteligência; terceiro, esse estado é superior à razão; quarto, ele pode colocar o homem em relação com aquilo que escapa às suas faculdades; quinto, o homem pode provocá-lo pela prece a Deus, por um esforço constante da vontade, reduzindo a alma, por assim dizer, ao estado de pura essência, privada da atividade sensível exterior, numa palavra, pela abstração de tudo que há de diverso, de múltiplo, de indeciso, de turbilhonamento, de exterioridade na alma. Sexto, existe no concreto e complexo do homem uma força completamente ignorada até hoje. Procurai-a, portanto. Moisés, Platão, depois Juliano. Comunicações lidas na sociedade. Pelo Sr. Peixoto. Meu amigo, não sabeis que todo homem que marcha na senda do progresso tem sempre contra si a ignorância e a inveja? A inveja é a poeira levantada por vossos passos. Vossas ideias revoltam certos homens, pois não compreendem ou abafam no orgulho o clamor da consciência, que lhes grita: aquilo que repeles, teu juiz te lembrará um dia, é uma mão que Deus estende para te retirar do lamaçal onde te lançaram as paixões. Escuta por um instante a voz da razão. Pensais que viveis no século do dinheiro, onde o eu domina, que o amor às riquezas vos desseca o coração, carrega a vossa consciência de muitas faltas e até de crimes que devereis confessar. Homens sem fé, que vos dizeis hábeis, vossa habilidade vos levará ao naufrágio, nenhuma mão vos será estendida, fostes surdos às misérias alheias e sereis estragados sem que caia uma lágrima sobre vós. Parai! Ainda há tempo, que o arrependimento penetre vossos corações, que ele seja sincero, e Deus vos perdoará. Procurai o infeliz que não ousa lastimar-se, que a miséria mata lentamente. O pobre que tiverdes aliviado incluirá vosso nome em suas preces, abençoará a mão que talvez lhe tenha salvado a filha da fome que mata e da vergonha que desonra. Infelizes de vós, se fordes surdos à sua voz. Deus vos disse, pela boca sagrada do Cristo: ama teu irmão como a ti mesmo. Não vos deu a razão para julgardes o bem e o mal. Não vos deu um coração para vos compadecerdes dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Não sentis que, abafando a consciência, abafais a voz do progresso e da caridade? Não sentis que apenas arrastais um corpo vazio? Que nada mais bate em vosso peito, o que torna incerta a vossa marcha? Porque fugistes da luz e os vossos olhos se tornaram de carne. As trevas que vos cercam vos agitam e causam medo. Procurais, mas tarde demais, sair dessa vida que desmorona aos vossos pés. O medo, que não podeis definir, vos torna supersticiosos. Fingis que sois um homem caridoso,
No entanto, esperando resgatar a vida de egoísta, dais o ceitil que o temor vos arranca, mas Deus sabe o que vos leva a agir, não podeis enganá-lo, vossa vida se extinguirá sem esperança, e não podeis prolongá-la por um só dia. Extinguir-se-á, malgrado vossas riquezas, que vossos filhos ambicionam por antecipação, pois lhes destes o exemplo. Como vós, eles não têm senão o amor, o do ouro, único sonho de felicidade para eles. Quando esta hora de justiça soar, tereis de comparecer perante o supremo juiz que tendes desprezado. Tua filha. A consciência. Cada homem tem isso que chamais uma voz interior, é o que o Espírito chama de consciência, juiz severo que preside a todas as ações de vossa vida. Quando o homem está só, escuta essa consciência e se pesa no seu justo valor, muitas vezes tem vergonha de si mesmo. Nesse momento reconhece a Deus, mas a ignorância, conselheira fatal, o impele e lhe põe a máscara do orgulho. Ele se vos apresenta repleto do seu vazio, procura enganar-vos pela firmeza que apresenta. Mas o homem de coração reto não tem a cabeça altaneira, escuta com proveito as palavras do sábio, sente que não é nada, e que Deus é tudo. Procura instruir-se no livro da natureza, escrito pela mão do Criador. Seu espírito se eleva, expulsando as paixões materiais que muitas vezes vos desviam. Essa paixão que vos conduz é um guia perigoso. Guardai isto, amigo, deixai rir o séptico, seu sorriso se extinguirá. À sua hora derradeira, o homem torna-se crente. Amigo, pensai sempre em Deus, somente Ele não se engana. Lembrai-vos de que há apenas um caminho que conduz a Ele, a fé e o amor aos semelhantes. Tua filha. A morada dos eleitos. Pela Senhora Deslo. Teu pensamento ainda está absorvido pelas coisas da terra. Se queres nos escutar, é preciso esquecê-las. Tentemos conversar do alto, que teu espírito se eleve para essas regiões, morada dos eleitos do Senhor. Vê esses mundos que esperam todos os mortais, cujos lugares estão marcados conforme o mérito que tiverem. Quanta felicidade para aquele que se compraz nas coisas santas, nos grandes ensinamentos dados em nome de Deus. Ó homens! Como sois pequenos, comparados aos espíritos desprendidos da matéria, que planam nos espaços ocupados pela glória do Senhor. Felizes os que forem chamados a habitar os mundos onde a matéria não é mais que um nome, onde tudo é etéreo e translúcido, onde os passos não mais se escutam. A música celeste é o único brilho que chega aos sentidos, tão perfeitos que captam os menores sons, desde que estes se chamem harmonia. Que leveza, a de todos os seres amados por Deus! Como percorrem, deliciados, esses sítios encantados, transformados em asilos. Ali não há mais discórdias, nem ciúme, nem ódio. O amor tornou-se o laço destinado a unir entre si todos os seres criados, e esse amor, que enche seus corações, só tem por limite o próprio Deus, que é o fim, e no qual se resumem a fé, o amor e a caridade. Um amigo. Outra, pelo mesmo. Teu esquecimento me afligia. Não me deixes mais por tanto tempo sem me chamares. Sinto-me disposto a conversar contigo e a te dar conselhos. Guarda-te de acreditar em tudo quanto outros espíritos poderiam dizer-te, talvez eles te arrastem por um mau caminho. Antes de tudo, sede prudente, a fim de que Deus não tire a missão que te encarregou de realizar, a saber, ajudar a levar ao conhecimento dos homens a revelação da existência dos espíritos ao redor deles. Nem todos se acham em condições de apreciar e compreender o elevado alcance das coisas, cujo conhecimento Deus ainda não permite senão aos eleitos. Dia virá em que esta ciência, cheia de consolação e de grandeza, será compartilhada pela humanidade inteira, onde não mais se encontrará um incrédulo. Os homens, então, só poderão compreender uma verdade, tão palpável que não será posta em dúvida por um só instante pelo mais simples dos mortais. Digo-te, em verdade,
que não passará meio século antes que os olhos e ouvidos de todos sejam abertos a essa grande verdade. Os espíritos circulam no espaço e ocupam diferentes mundos, conforme seu mérito aos olhos de Deus. A verdadeira vida está na morte, sendo necessário que o homem seja resgatado várias vezes antes de obter a vida eterna, a que todos deverão chegar, através de um número maior ou menor de séculos de sofrimentos, conforme tenham sido mais ou menos fiéis à voz do Senhor. Um amigo. O espírito e o julgamento. Pela Sra. Nets. A liberdade do homem é toda individual, nasceu livre, mas essa liberdade muitas vezes é sua desgraça. Liberdade moral, liberdade física, tudo ele reuniu, mas com frequência lhe falta o discernimento, aquilo a que chamais de bom senso. Se um homem tiver muito espírito e lhe faltar esta última qualidade, e absolutamente como se nada tivesse, pois o que faria de seu espírito, se não pudesse governá-lo, se não tivesse a inteligência necessária para saber se conduzir, se acreditasse marchar no bom caminho, quando está no lodaçal, se pensasse ter sempre razão, quando muitas vezes está errado. O discernimento pode tomar o lugar do espírito, mas este jamais substituirá aquele. É uma qualidade necessária e, quando não a temos, precisamos envidar todos os esforços para adquiri-la. Um espírito familiar. O incrédulo. Pela Sra. Ele. Vossa doutrina é bela e santa, sua primeira baliza está plantada, e solidamente plantada. Agora não tendes senão que marchar. O caminho que vos é aberto é grande e majestoso. Bem-aventurado o que chegar ao porto. Quanto mais prosélitos houver feito, tanto mais lhe será contado. Mas para isto não deve abraçar a doutrina friamente, é necessário ter ardor, e este ardor será dobrado, porquanto Deus está sempre convosco quando fazeis o bem. Todos os que trouxerdes serão outras tantas ovelhas entradas no redil. Pobres ovelhas, meio tresmalhadas. Crede, o mais séptico, o mais ateu, o mais incrédulo, enfim, tem sempre um cantinho no coração que gostaria de ocultar a si mesmo. Pois bem, é esse cantinho que ele deve procurar encontrar, esse lado vulnerável que deve atacar. É uma pequena brecha, deixada aberta intencionalmente por Deus, para facilitar à criatura o meio de retornar ao seu seio. São Bento. O sobrenatural. Pelo Sr. Rabashi, de Bordeaux. Meus filhos, vosso pai fez bem em vos chamar seriamente a atenção para os fenômenos produzidos nas sessões que vos ocupam há alguns dias. A julgá-los conforme instruções de certos espíritos sectários, ignorantes ou dominadores, esses efeitos são sobrenaturais. Não creiais nisso, meus filhos, nada do que acontece é sobrenatural. Se assim fosse, diz o bom senso que só aconteceria fora da natureza e, então, não veríeis. Para que vossos olhos ou vossos sentidos percebam uma coisa, é de todo necessário que essa coisa seja natural. Com um pouco de reflexão não há um espírito sério que consinta em crer em coisas sobrenaturais. Com isso não quero dizer que não haja coisas que assim pareçam à vossa inteligência, mas a única razão para isso é que não as compreendeis. Quando algum fato vos parecer sair do que julgardes natural, guardai-vos contra essa preguiça de espírito que vos induziria a crer que seja sobrenatural. Procurai compreendê-lo, pois, para isto vos foi dada a inteligência. Para que vos serviria ela, se tivesses de vos contentar em aprender e crer no que ensinaram vossos predecessores? É preciso que cada um ponha a inteligência a serviço do progresso, que é obra coletiva de todos. Já que sois dotados de pensamento, pensai, já que tendes a razão, que não vos foi dada sem motivo, examinai e julgai. Não aceiteis julgamentos acabados senão depois de submetidos ao crivo da razão. Duvidai longamente se não tiverdes certeza, mas jamais negueis aquilo que não compreendeis. Examinai seriamente. Somente o preguiçoso, o não inteligente e o indiferente aceitam como verdadeiro ou falso tudo quanto ouvem afirmar ou negar.
Enfim, meus filhos, envidai todos os esforços para vos tornardes sérios e úteis, de modo a bem cumprirdes a missão que vos está confiada. Nunca é demasiado cedo para vos ocupardes do bem e do que é bom. Começai, pois, cedo, a vos ocupardes das coisas sérias. O tempo das futilidades é sempre muito longo, é inútil para o vosso progresso, que não deveis perder de vista um só instante. As coisas da terra nada são, servem apenas a vossa passagem para outro estado, que será tanto mais perfeito quanto melhor preparados estiverdes. Vossa avó. Ano 3, maio de 1860, número 5. Ditados espontâneos. As diferentes ordens de espíritos. Comunicação particular obtida pela senhora Dessel, membro da sociedade, de seu finado marido. Escuta-me, cara amiga, se queres que te diga boas e grandes coisas. Não vês a direção dada a certos acontecimentos, e a vantagem que daí se pode tirar para o progresso da obra santa. Ouve os espíritos elevados e trata, sobretudo, de não os confundir com os que procuram impor-se por uma linguagem mais pretensiosa do que profunda. Não mistures os teus com os pensamentos deles. Seria possível que os habitantes da Terra pudessem encarar as coisas do mesmo ponto de vista que os espíritos desprendidos da matéria e obedientes às leis do Senhor? Não confundas num mesmo conjunto todos os espíritos, eles são de ordens bem diferentes. O estudo do Espiritismo vos ensina, mas, deste lado, quanto tendes ainda a aprender? Há, na Terra, uma multidão de indivíduos cuja inteligência não se assemelha absolutamente. Alguns dentre eles parecem aproximar-se mais dos animais que do homem, ao passo que existem outros de tal modo superiores que se é tentado a dizer que se aproximam de Deus, espécie de blasfêmia, que se deve traduzir pelo pensamento de que eles têm em si uma centelha dessas claridades celestes, lançadas em seu coração pelo Divino Mestre. Pois bem, seja qual for a diversidade das inteligências na raça humana, convence-te de que tal diversidade é infinitamente maior ainda entre os espíritos. Neste ponto há os inferiores, que não têm semelhantes entre os homens, enquanto os há bastante purificados para se aproximarem de Deus e o contemplarem toda a sua glória. Submetidos às suas menores ordens, só aspiram a obedecer e agradar. Chamados a circular em meio dos mundos, ou a fixar-se segundo o que convém à execução dos grandes desígnios do Senhor, a uns diz, ide, revelai meu poder a esses seres grosseiros, cuja inteligência já é tempo de despertar. A outros, percorrei esses mundos, a fim de que, guiados por vossos ensinos, os seres superiores que os habitam juntem novas grandezas a todas as que já lhes foram reveladas. Que todos sejam instruídos de que chegará o dia em que as claridades do alto não mais serão obscurecidas, mas brilharão eternamente. Teu amigo. Os 2 ditados seguintes foram obtidos num pequeno círculo íntimo do bairro de Luxemburgo, e nos são enviados por nosso colega Sr. Solichon, que os assistiu. Lamentamos que nossas ocupações ainda não nos tenham permitido comparecer a essas reuniões, para as quais houveram por bem convidar-nos. Sentir-nos-emos felizes quando pudermos assisti-las, porque sabemos que são presididas por um sentimento de verdadeira caridade cristã e de recíproca benevolência. 1. Remorso e arrependimento. Estou contente por ver que vos reunis pela mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e acumular-vos com seus benefícios, o que fará se vos tornardes dignos. Amai-vos sempre uns aos outros, como irmãos, prestai-vos mútuo auxílio, e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Lembrai-vos de que a caridade é a mais bela das virtudes, e que, de todas, é a mais agradável a Deus, não só dessa caridade que dá um óbolo aos infelizes, mas a que vos leva a ter compaixão das misérias de nossos irmãos, que vos faz partilhar suas dores morais, aliviar o fardo que os oprime,
a fim de lhes tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas, tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. O remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé, vos conduzirão às felicidades reservadas aos espíritos bons. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem-amado de Deus. Recolhei-vos e abri o coração às lições que ele vos dará. Um anjo da guarda. 2. Os médiuns. Sinto-me satisfeito por ver que sois pontuais ao encontro que vos marquei. Possa a bondade de Deus estender-se sobre vós e serdes auxiliados por vossos anjos da guarda, com seus conselhos, preservando-vos da influência dos espíritos maus, se souberdes escutar sua voz e fechar o coração ao orgulho, à vaidade e à inveja. Encarregou-me Deus de uma missão a cumprir junto aos crentes que Ele favorece com o mediunato. Quanto mais graças receberem do Altíssimo, mais perigos correrão, e esses perigos são tanto maiores quanto nascem dos mesmos favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhes atraem os elogios dos homens, felicitações, adulações, eis o escolho. Esses mesmos médiuns, que deveriam ter sempre presente na memória a sua incapacidade primitiva, a esquecem, fazem mais, o que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. Que acontece, então? Os espíritos bons os abandonam. Não tendo mais bússola para os guiar, se transformam em joguete dos espíritos enganadores. Quanto mais capazes, mais são levados a considerar sua faculdade um mérito, até que, enfim, para os punir, Deus lhe retira o dom, que apenas lhe pode ser fatal. Nunca seria demais lembrar que vos recomendeis ao vosso anjo da guarda, para que vos auxilie a vos manter vigilantes contra vosso mais fiel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos de que sem o apoio de vosso divino mestre, vós, que tendes a felicidade de servir de intermediários entre os espíritos e os homens, sereis punidos tanto mais severamente quanto mais favorecidos, se não tiverdes aproveitado a luz. Apraz-me crer que esta comunicação, da qual darei conhecimento à sociedade, produzirá seus frutos, e que todos os médiuns que lá se acham reunidos manter-se-ão em guarda contra o escolho que os destruiriam. Esse escolho, já o disse a todos, é orgulho. Joana d'Arc. Ano 3, junho de 1860, número 6. Ditados espontâneos e dissertações espíritas. Recebidos ou lidos nas sessões da Sociedade. A vaidade. Pela senhora Lesk, médium. Quero falar da vaidade, que se mescla a todas as ações humanas. Ela macula os mais suaves pensamentos, invade o coração e o cérebro. Planta maligna, abafa a bondade em seu nascedouro, todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Para lutar contra ela, é preciso exercitar a prece, somente ela nos dá a força e humildade. Homens ingratos! Esqueceis de Deus incessantemente. Ele não é para vós senão o socorro implorado na aflição, e jamais o amigo convidado para o banquete da alegria. Para iluminar o dia ele vos deu o sol, radiação gloriosa, e para clarear a noite, as estrelas, flores de ouro. Por toda parte, ao lado dos elementos necessários à humanidade, pôs o luxo necessário à beleza de sua obra. Deus vos tratou como faria um anfitrião generoso que, para receber seus convidados, multiplica o luxo de sua mansão e a abundância do festim. Que fazeis vós, que tendes apenas o coração para lhe oferecer? Longe de o honrar com as vossas virtudes e alegrias, longe de lhe oferecer as premissas de vossas esperanças, não o desejais e somente o convidais a penetrar-vos o coração quando o luto e as decepções amargas vos trabalharam e deixaram marcas. Ingratos! Que esperais para amar vosso Deus? A desgraça e o abandono. Antes lhe oferecei o coração, livre de dores, oferecei-lhe, como homens em pé,
e não como escravos ajoelhados, vosso amor purificado do medo, e na hora do perigo ele se lembrará de vós, que não o esquecestes na hora da felicidade. Georges, espírito familiar. A miséria humana. A miséria humana não está na incerteza dos acontecimentos, que ora nos elevam, ora nos precipitam. Reside inteira no coração ávido e insaciável, que incessantemente aspira a receber, que se lamenta da secura de outrem e jamais se lembra da própria aridez. Essa desgraça de aspirar a mais alto que a si mesmo, essa desgraça de não poder satisfazer-se com as mais caras alegrias, essa desgraça, digo eu, constitui a miséria humana. Que importa o cérebro, que importam as mais brilhantes faculdades, se elas são sempre ensombradas pelo desejo amargo e insaciável de que algo lhe escapa sem cessar. A sombra flutua junto ao corpo, a felicidade flutua junto à alma, para ela inatingível. Não deveis, entretanto, nem vos lamentar, nem maldizer a sorte, porque essa sombra, essa felicidade, fugidia imóvel como a onda, pelo ardor e pela angústia que deposita no coração, dá-nos a prova da divindade aprisionada na humanidade. Amai, pois, a dor e sua poesia vivificante, que faz vibrar vossos espíritos pela lembrança da pátria eterna. O coração humano é um cálice repleto de lágrimas, mas vem a aurora, e beberá a água de vossos corações. Para vós ela será a vida que deslumbrará vossos olhos, enceguecidos pela obscuridade da prisão carnal. Coragem. Cada dia é uma libertação. Marchai na dolorosa senda, marchai, acompanhando com o olhar a maravilhosa estrela da esperança. Georges, espírito familiar. A tristeza e o pesar. Pela senhora Lesque, médium. É um erro ceder frequentemente à tristeza. Não vos enganeis, o pesar é o sentimento firme e honesto que se apossa do homem atingido no coração ou nos interesses, mas a fastidiosa tristeza é apenas a manifestação física do sangue em sua lentidão ou rapidez de curso. A tristeza encobre com seu nome muito egoísmo, muitas fraquezas, debilita o espírito que a ela se abandona. O pesar, ao contrário, é o pão dos fortes. Este amargo alimento nutre as faculdades do espírito e diminui a parte animal. Não procureis o martírio do corpo, mas sede ávidos pelo tormento da alma. Os homens compreendem que devem mover suas pernas e braços para manter a vida do corpo, mas não compreendem que devem sofrer para exercitar as faculdades morais. A felicidade, ou apenas a alegria, são hóspedes tão passageiros da humanidade que não podeis, sem ser por elas esmagados, suportar sua presença, por mais leve que seja. Fostes feitos para sofrer e sonhar incessantemente com a felicidade, porquanto sois aves sem asas, chumbados ao solo, que olhais o céu e desejais o espaço. Georges, espírito familiar. Observação: estas duas comunicações encerram, incontestavelmente, belíssimos pensamentos e imagens de grande elevação, mas nos parecem escritas sob o império de ideias um pouco sombrias e um tanto misantrópicas. Dir-se-ia ver nelas a expressão de um coração ulcerado. O espírito que as ditou faleceu há poucos anos. Em vida era amigo do médium, do qual, após a morte, se tornou o gênio familiar. Era um pintor de talento, cuja vida tinha sido calma e muito despreocupada. Mas quem sabe se teria sido mesmo na existência anterior. Seja como for, todas as suas comunicações atestam muita profundez e sabedoria. Poderiam pensar que fosse um reflexo do caráter do médium. A senhora Lesque é, incontestavelmente, uma mulher muito séria e acima do vulgo, sob muitos aspectos, e é isso, sem dúvida, a abstração feita à sua faculdade mediúnica, que lhe granjeia a simpatia dos espíritos bons. Mas a comunicação seguinte, obtida na sociedade, prova que pode receber outras de caráter muito variado. A fantasia. Médium, senhora Lesque. Queres que te fale da fantasia? Ela foi minha rainha, minha dona, minha escrava.
Eu a servi e dominei. Sempre submetido às suas adoráveis flutuações, jamais lhe fui infiel. E ainda ela quem me impele a falar de outra coisa, da facilidade com que o coração carrega dois amores, facilidade desprezada e muito censurada. Considero absurda essa censura dos bons burgueses, que só gostam de seus pequenos vícios moderados, mais enfadonhos ainda que suas virtudes, do mesmo modo que uma cerca viva de arbustos delimita os jardins de um padre. Eles só admitem o que seus miolos limitados podem compreender. Tens medo do que te digo? Fica tranquila, Musset tem a sua garra. Não se lhe pode pedir gentilezas de cãezinhos amestrados. É preciso suportar e compreender seus gracejos, verdadeiros sob sua frívola aparência, tristes sob sua alegria, risonhos nas suas lágrimas. Alfred de Musset. Observação. Uma pessoa que só tinha ouvido esta comunicação por ocasião de sua primeira leitura dizia, numa sessão íntima, que lhe parecia de pouca significação. O espírito Sócrates, que participava da conversa, respondendo a essa observação, escreveu espontaneamente, não, tu te enganas, relê a mensagem, há coisas boas, ela é muito inteligente e isto tem o seu lado bom. Diz-se que nisso se conhece o homem. Com efeito, é mais fácil provar a identidade de um espírito do vosso tempo do que do meu, e, para certas pessoas, é útil que, de vez em quando, tenhais comunicações deste gênero. Certo dia em que se conversava sobre os médiuns e sobre o caráter de Alfred de Musset, que um dos assistentes acusava de ter sido muito material em vida, o poeta escreveu espontaneamente a notável comunicação que se segue, por um de seus médiuns preferidos. Influência do médium sobre o espírito. Médium, Sra. Schmid. Somente os espíritos superiores podem comunicar-se distintamente por todos os médiuns e manter em toda parte a mesma linguagem. Mas eu não sou um espírito superior, razão porque, às vezes, sou um pouco material. Contudo, sou mais adiantado do que imaginais. Quando nos comunicamos por um médium, a emanação de sua natureza se reflete mais ou menos sobre nós. Por exemplo, se o médium é dessas naturezas em que predomina o coração, desses seres elevados, capazes de sofrer por seus irmãos, enfim, dessas almas devotadas, nobres, que a infelicidade tornou fortes e que ficaram puras em meio à tormenta, então o reflexo faz bem, no sentido de nos corrigirmos espontaneamente e nossa linguagem se ressentir. Mas no caso contrário, se nos comunicamos por um médium de natureza menos elevada, servimos-nos pura e simplesmente de sua faculdade como nos utilizamos de um instrumento. É então que nos tornamos o que chamas de um pouco material. Dizemos coisas espirituosas, se quiseres, mas deixamos de lado o coração. Pergunta: os médiuns instruídos, de espírito oculto, são mais aptos a receber comunicações elevadas do que os que não têm instrução? Resposta: não, repito. Somente a essência da alma se reflete sobre os espíritos, mas os espíritos superiores são os únicos invulneráveis. Alfred de Musset. Ano 3, julho de 1860, número 7. Frenologia e fisiognomonia. A frenologia é a ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. O Dr. Gall, fundador dessa ciência, pensava que, desde que o cérebro é o ponto para onde são conduzidas todas as sensações, e de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais, cada uma das faculdades primitivas deveria ter ali o seu órgão especial. Assim, seu sistema consiste na localização das faculdades. Sendo o desenvolvimento de cada parte cerebral determinado pelo desenvolvimento da calota óssea, produzindo protuberâncias, concluiu ele que, do exame dessas protuberâncias, poder-se-ia deduzir a predominância de tal ou qual faculdade e, daí, o caráter ou as aptidões do indivíduo. Daí, também, o nome de cranioscopia dado a essa ciência,
com a diferença de que a frenologia tem por objeto tudo o que diz respeito às atribuições do cérebro, enquanto a cranioscopia se limita às ilações tiradas da inspeção do crânio. Numa palavra, Gall fez, a respeito do crânio e do cérebro, o que fez Lavater para os traços fisionômicos. Não há por que discutir aqui o mérito desta ciência, nem examinar se é verdadeira ou exagerada em todas as suas consequências. Mas ela foi, alternadamente, defendida e criticada por homens de alto valor científico. Se certos detalhes são ainda hipotéticos, nem por isso deixa de repousar sobre um princípio incontestável, o das funções gerais do cérebro, e sobre as relações existentes entre o desenvolvimento ou atrofia desse órgão e as manifestações intelectuais. O nosso objetivo é o estudo das suas consequências psicológicas, das relações existentes entre o desenvolvimento do cérebro e a manifestação de certas faculdades. Alguns sábios concluíram que os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades, doutrina que não é outra senão a do materialismo, porquanto tende à negação do princípio inteligente estranho à matéria. Consequentemente, faz do homem uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos, já que sempre poderia atribuir os seus erros à sua organização e seria injustiça puni-lo por faltas que não teriam dependido dele cometer. Ficamos abalados pelas consequências de semelhante teoria, e com razão. Devia-se, por isso, proscrever a frenologia? Não, mas examinar o que nela poderia haver de verdadeiro ou de falso na maneira de encarar os fatos. Ora, esse exame prova que as atribuições do cérebro em geral, e mesmo a localização das faculdades, podem conciliar-se perfeitamente com o espiritualismo mais severo, que nisso encontraria a explicação de certos fatos. Admitamos, por um instante, a título de hipótese, a existência de um órgão especial para o instinto musical. Suponhamos, além disso, como nos ensina a doutrina espírita, que um espírito, cuja existência é muito anterior ao seu corpo, reencarne com faculdade musical muito desenvolvida, esta se exercerá naturalmente sobre o órgão correspondente e estimulará o seu desenvolvimento, como o exercício de um membro aumenta o volume dos músculos. Como na infância o sistema ósseo oferece pouca resistência, o crânio sofre a influência do movimento expansivo da massa cerebral. Desse modo, o desenvolvimento do crânio é produzido pelo desenvolvimento do cérebro, assim como o desenvolvimento do cérebro é pelo da faculdade. A faculdade é a causa primeira, o estado do cérebro é um efeito consecutivo. Sem a faculdade o órgão não existiria ou seria apenas rudimentar. Encarada sob esse ponto de vista, a frenologia, como se vê, nada tem de contrário à moral, porquanto deixa ao homem toda a sua responsabilidade, cabendo-nos acrescentar que esta teoria é, ao mesmo tempo, conforme a lógica e observação dos fatos. Objetam com os casos bem conhecidos, nos quais a influência do organismo sobre a manifestação das faculdades é incontestável, como os da loucura e da idiotia, mas é fácil resolver a questão. Vêem-se todos os dias homens muito inteligentes tornarem-se loucos. O que prova isto? Um homem muito forte pode quebrar a perna e não poderá mais andar. Ora, a vontade de andar não está na perna, mas no cérebro. Esta vontade só é paralisada pela impossibilidade de mover a perna. No louco, o órgão que servia às manifestações do pensamento, estando avariado por uma causa física qualquer, o pensamento já não pode manifestar-se de maneira regular, é torto e é direito, fazendo o que chamamos extravagâncias. Mas nem por isso deixa de existir em sua integridade, e a prova disso está em que, se o órgão for restabelecido, volta o pensamento original, como o movimento da perna que é curada. Assim, o pensamento não está no cérebro, como não se encontra na calota craniana. O cérebro é o instrumento do pensamento, como o olho é o instrumento da visão, e o crânio é a superfície sólida que se molda aos movimentos do instrumento. Se o instrumento for deteriorado não ocorrerá manifestação,
Exatamente como não se pode mais ver ao se perder um olho. Entretanto, por vezes acontece que a suspensão da livre manifestação do pensamento não se deve a uma causa acidental, como na loucura. A constituição primitiva dos órgãos pode oferecer ao espírito, desde o nascimento, um obstáculo do qual sua atividade não pode triunfar. É o que acontece quando os órgãos são atrofiados ou apresentam uma resistência insuperável. Tal é o caso da idiotia. O espírito está como que aprisionado e sofre essa constrição, mas nem por isso deixa de pensar como espírito, do mesmo modo que um prisioneiro atrás das grades. O estudo das manifestações do espírito de pessoas vivas, pela evocação, lança uma grande luz sobre os fenômenos psicológicos. Isolando o espírito da matéria, prova-se pelos fatos que os órgãos não são a causa das faculdades, mas simples instrumentos, com auxílio dos quais as faculdades se manifestam com maior ou menor liberdade ou precisão, que muitas vezes funcionam como abafadores, que amortecem as manifestações, o que explica a maior liberdade do espírito, uma vez desprendido da matéria. No conceito materialista, o que é um idiota? Nada, é apenas um ser humano. Conforme a doutrina espírita, é um ser dotado de razão como todo mundo, mas enfermo de nascença pelo cérebro, como outros o são pelos membros. Ao reabilitá-lo, não será tal doutrina mais moral, mais humana, que a que dele faz um ser desprezível. Não é mais consolador para um pai, que tem a infelicidade de ter um tal filho, pensar que esse envoltório imperfeito encerra uma alma que pensa. Aos que, sem serem materialistas, não admitem a pluralidade das existências, perguntaremos: o que é a alma do idiota? Se a alma é formada ao mesmo tempo com o corpo, por que criaria Deus seres assim desgraçados? Qual será o seu futuro? Admiti, ao contrário, uma sucessão de existências e tudo se explica conforme a justiça. A idiotia pode ser uma punição ou uma prova e, em todo caso, não passa de um incidente na vida do espírito. Isto não é maior, mais digno da justiça de Deus, do que supor que o Pai tenha criado um ser fracassado para sempre. Agora lancemos as vistas para a fisiognomonia. Esta ciência é baseada no princípio incontestável de que é o pensamento que põe os órgãos em jogo, que imprime aos músculos certos movimentos. Daí se segue que, estudando as relações entre os movimentos aparentes e o pensamento, dos movimentos vistos podemos deduzir o pensamento, que não vemos. É assim que não nos enganaremos quanto à intenção de quem faz um gesto ameaçador ou amigável, que reconheceremos o modo de andar de um homem apressado e o do que não o é. De todos os músculos, os mais móveis são os da face. Ali se refletem muitas vezes até os mais delicados matizes do pensamento. Eis porque, com razão, se diz que o rosto é o espelho da alma. Pela frequência de certas sensações, os músculos contraem o hábito dos movimentos correspondentes e acabam formando a ruga. A forma exterior se modifica, assim, pelas impressões da alma, de onde se segue que, dessa forma, algumas vezes se podem deduzir essas impressões, como do gesto podemos deduzir o pensamento. Tal é o princípio geral da arte ou, se quiser, da ciência fisiognomônica. Este princípio é verdadeiro, não apenas se apoia sobre base racional, mas é confirmado pela observação, tendo Lavater a glória, se não de o haver descoberto, pelo menos de o ter desenvolvido e formulado em corpo de doutrina. Infelizmente, Lavater caiu no erro comum à maioria dos autores de sistemas, ou seja, a partir de um princípio verdadeiro sob certos pontos, concluírem por uma aplicação universal e, em seu entusiasmo por terem descoberto uma verdade, havê-la por toda parte. Eis aí o exagero e, muitas vezes, o ridículo. Não nos cabe examinar aqui o sistema de Lavater em seus detalhes, diremos apenas que tanto é ele consequente ao remontar do físico ao moral por certos sinais exteriores, quanto é ilógico ao atribuir um sentido qualquer às formas ou sinais sobre os quais o pensamento não pode exercer nenhuma ação.
É a falsa aplicação de um princípio verdadeiro que muitas vezes o relega ao nível das crenças supersticiosas, e que leva a confundir na mesma reprovação os que veem certo e os que exageram. Digamos, entretanto, para ser justo, que muitas vezes a falta é menos do mestre que dos discípulos que, em sua admiração fanática e irrefletida, por vezes levam às consequências de um princípio além dos limites do possível. Agora, se examinarmos esta ciência nas suas relações com o Espiritismo, teremos de combater várias induções errôneas que dela poderiam ser tiradas. Entre as relações fisiognomônicas, existe principalmente uma sobre a qual a imaginação muitas vezes se exerceu, é a semelhança de algumas pessoas com certos animais. Procuremos, então, buscar a causa. A semelhança física entre os parentes resulta da consanguinidade que transmite, de um a outro, partículas orgânicas semelhantes, porque o corpo procede do corpo. Mas não poderia vir ao pensamento de ninguém supor que aquele que se parece com um gato, por exemplo, tenha nas veias o sangue de gato. Há, pois, uma outra causa. De início, pode ser fortuita e sem qualquer significação, é o caso mais comum. Todavia, além da semelhança física, nota-se por vezes uma certa analogia de inclinações. Isto poderia explicar-se pela mesma causa que modifica os traços da fisionomia. Se um espírito ainda atrasado conserva alguns dos instintos do animal, seu caráter, como o homem, terá esses traços, e as paixões que o agitam poderão dar a esses traços algo que lembre vagamente os do animal cujos instintos possui. Mas esses traços se apagam à medida que o espírito se depura e o homem avança no caminho da perfeição. Aqui, portanto, seria o espírito a imprimir sua marca na fisionomia, mas da similitude dos instintos seria absurdo concluir que o homem, que tem os do gato, possa ser a encarnação do espírito de um gato. Longe de ensinar semelhante teoria, o espiritismo sempre demonstrou seu ridículo e a sua impossibilidade. É verdade que se nota uma gradação contínua na série animal, mas entre o animal e o homem há uma solução de continuidade. Ora, mesmo admitindo, o que é apenas um sistema, que o espírito tenha passado por todos os graus da escala animal, antes de chegar ao homem, haveria sempre, de um ao outro, uma interrupção que não existiria se o espírito do animal pudesse encarnar-se diretamente no corpo do homem. Se assim fosse, entre os espíritos errantes haveria os de animais, como há espíritos humanos, o que não acontece. Sem entrar no exame aprofundado desta questão, que discutiremos mais tarde, dizemos, conforme os espíritos, que nisto estão de acordo com a observação dos fatos, que nenhum homem é a reencarnação do espírito de um animal. Os instintos animais do homem decorrem da imperfeição de seu próprio espírito, ainda não depurado e que, sob a influência da matéria, dá preponderância às necessidades físicas sobre as morais e sobre o senso moral, não ainda suficientemente desenvolvido. Sendo as mesmas as necessidades físicas no homem e no animal, necessariamente resulta que, até o senso moral estabelecer um contrapeso, pode haver entre eles uma certa analogia de instintos, mas aí se detém a paridade, o senso moral que não existe num, e que no outro germina e cresce incessantemente, estabelece entre eles a verdadeira linha de demarcação. Uma outra indução não menos errônea é tirada do princípio da pluralidade das existências. Da sua semelhança com certas personagens, algumas concluem que podem ter sido tais personagens. Ora, do que precede, é fácil demonstrar que aí existe apenas uma ideia quimérica. Como dissemos, as relações consanguíneas podem produzir uma similitude de formas, mas não é este aqui o caso, pois Esopo pode ter sido mais tarde um homem bonito e Sócrates um belo rapaz. Assim, quando não há filiação corporal, só haverá uma semelhança fortuita, porquanto não há nenhuma necessidade para o espírito habitar corpos parecidos e, ao tomar um novo corpo, não traz nenhuma parcela do antigo. Entretanto, conforme o que dissemos acima,
Quanto ao caráter que as paixões podem imprimir aos traços, poder-se-ia pensar que, se um espírito não progrediu sensivelmente e retorna com as mesmas inclinações, poderá trazer no rosto identidade de expressão. Isto é exato, mas seria no máximo um ar de família, e daí uma semelhança real a muita distância. Aliás, este caso deve ser excepcional, pois é raro que o espírito não venha em outra existência com disposições sensivelmente modificadas. Assim, dos sinais fisiognomônicos não se pode tirar absolutamente nenhum indício das existências anteriores. Só podemos encontrá-las no caráter moral, nas ideias instintivas e intuitivas, nas inclinações inatas, nas que não resultam da educação, assim como na natureza das expiações suportadas. E ainda isto só poderia indicar o gênero de existência, o caráter que se deveria ter, levando em conta o progresso, mas não a individualidade. Vide o Livro dos Espíritos, números 216 e 217. Os animais. Dissertações espontâneas feitas pelo espírito Charlet, em várias seções da sociedade. 1. Há uma coisa entre vós que sempre vos excita a atenção e a curiosidade. Esse mistério, pois que é muito grande para vós, é a ligação ou, melhor dizendo, a distância existente entre a vossa alma e a dos animais, mistério que, apesar de toda a sua ciência, Buffon, o mais poético dos naturalistas, e Cuvier, o mais profundo, jamais puderam penetrar, assim como o escalpelo não vos detalha a anatomia do coração. Ora, como sabeis, os animais vivem, e tudo que vive pensa. Não se pode, pois, viver sem pensar. Assim sendo, resta demonstrar-vos que quanto mais o homem avança, não segundo o tempo, mas conforme a perfeição, mais penetrará a ciência espiritual, a qual se aplica não somente a vós, mas ainda aos seres que estão abaixo de vós, os animais. Oh! Exclamaram alguns homens, persuadidos de que a palavra homem significa todo o aperfeiçoamento. Haverá um paralelo possível entre o homem e o bruto. Podeis chamar inteligência o que não passa de instinto. Sentimento o que é apenas sensação. Podeis, numa palavra, rebaixar a imagem de Deus? Responderemos, houve um tempo em que a metade do gênero humano era considerada no nível do irracional, onde o animal nada contava. Outro tempo, agora o vosso, em que a metade do gênero humano é encarada como inferior e o animal como bruto. E então? Do ponto de vista do mundo é assim, certamente, do ponto de vista espiritual é completamente diferente. O que os espíritos superiores diriam do homem terrestre, os homens dizem dos animais. Tudo é infinito em a natureza, o material como o espiritual. Ocupai-vos, pois, um pouco, desses pobres irracionais, espiritualmente falando, e vereis que o animal vive realmente, já que pensa. Isto serve de prefácio a um pequeno curso que vos darei a respeito. Aliás, quando vivo eu havia dito que a melhor companhia do homem era o cão. Continua no próximo número. Charlet. 2. O mundo é uma escada imensa, cuja elevação é infinita, mas cuja base repousa num horrendo caos. Quero dizer que o mundo não é senão um progresso constante dos seres. Estais muito embaixo, sempre, mas haverá muitos abaixo de vós. Porque, ouvi bem, não falo apenas do vosso planeta, mas também de todos os mundos do universo. Não temais, pois nos limitaremos à Terra. Antes disso, entretanto, duas palavras sobre um mundo chamado Júpiter, do qual o engenhoso e imortal Palissy vos deu alguns esboços, tão estranhos e sobrenaturais para a vossa imaginação. Lembrai-vos de que num desses encantadores desenhos ele vos apresentará alguns animais de Júpiter. Não há neles um progresso evidente e lhes podeis negar um grau de superioridade sobre os animais terrestres. E nisso apenas vedes um progresso de forma e não de inteligência, embora a atividade de que se ocupam não possa ser executada pelos animais da terra.
Só vos cito este exemplo para vos indicar que já existe uma superioridade de seres que estão muito abaixo de vós. Que seria se vos enumerasse todos os mundos que conheço, isto é, 5 ou 6. Mas, somente na Terra, vede a diferença existente entre eles. Pois bem, se a forma é tão variada, tão progressiva, que mesmo na matéria há progresso, podeis negar o progresso espiritual desses seres. Ora, como sabeis, se a matéria progride, mesmo a mais elementar, com mais forte razão o espírito que a anima. Continuarei da próxima vez. Charlete. Nota: com o número de agosto de 1858 publicamos uma prancha desenhada e gravada pelo espírito Bernard Palissy, representando a casa de Mozart em Júpiter, com uma descrição desse planeta, que foi sempre designado como um dos mundos mais adiantados de nosso turbilhão solar, moral e fisicamente. O mesmo espírito deu um grande número de desenhos sobre o mesmo assunto. Entre outros, há um que representa uma cena de animais, em atividade na parte que lhes é reservada na casa de Zoroastro. Indubitavelmente, é um dos mais curiosos da coleção. Entre os animais figurados, há uns cuja forma se aproxima bastante da forma humana terrestre, tendo ao mesmo tempo algo do macaco e do sátiro. Sua ação denota inteligência e compreende-se que sua estrutura possa prestar-se aos trabalhos manuais que executam para os homens. São, como já foi dito, os serviçais e os operários, pois os homens só se ocupam dos trabalhos da inteligência. É a esse desenho, feito há mais de 3 anos, que alude Charlete na comunicação acima. 3. Nos mundos adiantados os animais são de tal modo superiores que, para eles, a mais rigorosa ordem é dada pela palavra, e entre vós, muitas vezes, há pauladas. Em Júpiter, por exemplo, basta uma palavra, enquanto entre vós as chicotadas não são suficientes. Todavia, há um sensível progresso em vossa terra, jamais explicado, é que o próprio animal se aperfeiçoa. Assim, outrora, o animal era muito mais rebelde ao homem. Também há progresso de vossa parte, por terdes instintivamente compreendido esse aperfeiçoamento dos animais, pois que vos proibis de bater-lhes. Eu dizia que há progresso moral no animal. Há também progresso de condição. Assim, um infeliz cavalo açoitado, ferido por um carroceiro mais bruto que ele, estará, comparativamente, numa condição muito mais tranquila, mais feliz que a de seu carrasco. Não é de toda justiça, e devemos nos admirar de que um animal que sofre, que chora, que é reconhecido ou vingativo, conforme a doçura ou a crueldade de seus donos, seja recompensado por haver pacientemente suportado uma vida repleta de torturas. Antes de tudo, Deus é justo e todas as suas criaturas estão sob suas leis. E estas dizem, todo ser fraco que tiver sofrido será recompensado. Sempre comparativamente ao homem, entendo, e ouso acrescentar, para terminar, que o animal, em muitas circunstâncias, tem mais alma e mais coração que o homem. Charlete. 4. A superioridade do homem se manifesta em vosso globo por essa elevação da inteligência que dele faz o rei da terra. Ao lado do homem, o animal é muito fraco, muito insignificante e, pobre cativo dessa terra de provação, muitas vezes tem que suportar os caprichos cruéis de seu tirano, o homem. A antiga metempsicose era uma lembrança muito confusa da reencarnação e, no entanto, essa doutrina não passa de crença popular. Os grandes espíritos admitiam a reencarnação progressiva. A massa ignorante, não compreendendo como eles o universo, dizia naturalmente, já que o homem reencarna, isto não pode ocorrer senão na Terra, então sua punição, seu tártaro, sua provação é a vida no corpo de um animal, absolutamente como na Idade Média os cristãos diziam, e no grande vale que se dará o julgamento, após o que os danados irão para o interior da terra, queimar-se em suas entranhas. Crendo na metempsicose, os antigos acreditavam, portanto, em espíritos de animais,
já que admitiam a passagem da alma humana para corpos de animais. Pitágoras lembrava-se de sua antiga existência e reconhecia o escudo que usava no cerco de Troia. Sócrates morreu predizendo sua nova vida. Desde que, como vos disse, tudo é progresso no universo, desde que as leis de Deus não são e não podem ser senão leis do progresso, do ponto de vista em que estáis,